Amém. Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus, para mim é sempre um prazer estar aqui. E eu quero contar algo a vocês, que eu tenho uma agenda, graças a Deus, bem movimentada. Mas normalmente eu ligo para ele, pedindo para ele deixar eu vir aqui. Certo? Eu me identifiquei muito com o pastor. E aí eu ligo para ele e falei: pastor, dá para eu ir aí? Ele diz: vou quebrar seu galho, filho. Então, para você, nós cumprimentamos as pessoas que estão lá fora. Agora eu queria fazer o contrário. Eu queria que as pessoas que estão lá fora nos cumprimentassem. Você que está aí fora no telão, você pode dar um glória a Deus bem alto? A turma está lá. A turma está lá, está ligada. Amém. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Esse é o texto dos achados e perdidos na Bíblia. É o setor. É dracma perdida, ovelha perdida, filho perdido. Está tudo aí nos achados e perdidos. Lucas 15. Versículo de número 1. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. Não repara a minha tradução, ela é um pouco diferente. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e as pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou? Versículo de número 8. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente, certo? Encontrá-la. Versículo 11. Continuou Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu não sei se vocês já pararam para observar o texto de Lucas 15, mas as 3 parábolas, a da ovelha, a dracma e do filho, na verdade elas estão inseridas no mesmo discurso. Jesus está narrando isso para as mesmas pessoas. O texto começa no versículo 1 e vai terminar, contando a história, ou o final da história do filho pródigo. Mas antes de chegar no pródigo, 2 histórias são contadas por Jesus. Ele diz que um homem, ou ele questiona aqueles que murmuravam. Ele diz: se um homem tem 100 ovelhas e uma ovelha se perde, ele prende as 99 e as deixa em segurança e vai caminho daquela que se perdeu. Eu queria lembrar você que ovelha tem senso de direção. Uma ovelha sabe que está perdida. Ela olha ao redor, ela não vê as outras ovelhas. Ela não vê o pastor por perto. Uma ovelha sabe quando está perdida. É isso que Jesus está dizendo. E aqui ele está narrando para um homem, ou dizendo: qual de vós, homens, tendo uma ovelha que se perde,
não vá buscá-la. Olha só. Só que aí ele vai para a dracma. E aí ele não fala de homem, ele poderia ter generalizado no primeiro, mas ele quis desmembrar o texto, dirigir uma palavra aos homens e outra agora ao sexo feminino. Ele poderia dizer apenas o homem, generalizando, não, mas ele desmembrou. E ele diz: qual a mulher que tendo uma dracma e perdendo-a dentro de casa, não para tudo, acende, varre e procura? A dracma é um objeto, ela não tem senso de direção, ela não sabe que está perdida. Jesus primeiro conta uma história de uma ovelha que está perdida fora de casa. Logo em seguida ele conta a história de uma dracma que está perdida dentro de casa. Porque Jesus quer mandar uma mensagem para duas pessoas perdidas. As que estão perdidas lá fora e as que estão perdidas aqui dentro. Olha que coisa esquisita. Que às vezes parece, porque todo mundo está na igreja, está salvo porque está na igreja. Não, você está salvo se você estiver com Cristo. Eu queria explicar uma coisa para você. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. É ou não é verdade? Todo cristão é crente. Qual é a grande dificuldade de pregar o evangelho hoje? Tem muito crente e pouco cristão. Imitadores de Cristo tem pouco. A turma acredita que vai para o céu. Não vai não, mas acredita. É ou não é? Porque é ser cristão que dá a você o comportamento de um imitador de Cristo. Então Jesus, ele está querendo levar a mensagem para duas pessoas. Os que estão lá fora, perdidos, sabem que estão perdidos. E os que estão dentro, estão perdidos, mas não sabem que estão perdidos. Uma mensagem bem interessante. E aí ele conta a história do filho pródigo, certo? Onde o pai tem dois filhos. E na verdade um dos filhos é a ovelha e o outro é a dracma. Por isso a história acaba se completando. Mas é sobre ele que eu quero falar, ou sobre eles. Primeiro nós vamos dar uma olhada no filho pródigo. Muito conhecido, não é? Conhecido entre aspas, que ninguém conheceu, mas conheceu a história. Você conheceu o filho pródigo? Mas a gente continua conhecendo, porque está assim de gente com comportamento. Eu queria que você olhasse para esse moço, né? É uma história que Jesus idealizou, mas olha que história interessante. Porque ele estava debaixo do governo do pai, e o pai administrava bem, e por isso o filho era alguém bem sucedido, porque o pai administrava tudo. O problema é que às vezes parece que a nossa vida vai bem, e que as coisas fluem, que as coisas acontecem por nossa capacidade. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Por mais capaz que você seja, tudo o que você recebe tem que vir de Deus. Amém? Você é inteligente pra caramba, mas Deus tem que estar nesse negócio. Até porque com toda a sua inteligência, se você estiver sem Jesus, você vai para onde? Lá para a concorrência. Não vou falar o nome não, para não fazer propaganda. Olha lá. Pro chifrudo. Aliás, o único chifrudo que não tem mulher, é ou não é verdade? É ele, o Satanás. Ele não tem a diabetes nem a diabólica, é ou não é? Mas presta atenção aqui. Às vezes nós achamos que a história do filho pródigo é diferente da nossa. Não! Porque Deus tem nos abençoado, Deus nos tem feito prosperar. Amém? A boa mão do Senhor tem sido a nosso favor. E esse filho cresceu vendo o pai administrar sua vida. Mas um dia, o filho começou a olhar lá para fora. Estava na casa do pai, olhando lá para fora.
Poxa, lá fora acontece uns troços que não acontece aqui dentro. Poxa, lá fora todo mundo pega todo mundo e aqui eu não posso pegar ninguém. Poxa, lá fora antes de casar, aqui pouca coisa depois que casa. Não, na verdade. Às vezes as pessoas ficam olhando lá para fora. E lá fora, não seja franco, gente, não parece que o céu é lá? Você já teve essa impressão assim? Pastor, o céu é pastor. Olha, a vida é uma só, pastor, nós vamos aproveitar. Pastor, lá a turma bebe, a turma fuma, a turma cheira, a turma pode fazer tudo, é homem com homem, mulher com mulher. Pastor, o céu é lá, não, filho. Pode até parecer que tem liberdade mais lá, mas a escravidão está lá. E é um problema sério, os filhos de Deus ficaram olhando o que está acontecendo lá fora. Ficam olhando, porque o Satanás, ele é esperto. Ele bota tudo bonito. Tu já viu propaganda de cerveja? Com um cara feio, todo esculhambado, descalço, deixando o dinheiro todo no boteco. Não, a mulher maneira, já viu a mulher? Que é isso? Dá até vontade da gente ir lá beber. Olha, que? O Satanás, gente, vocês conhecem Satanás não, né? Sabe de nada, inocente, sabe de nada. Ele é terrível. Ele enganou o filho pródigo e continua enganando muita gente que fica olhando lá para fora. Olhando, o que é isso acontecendo? E o filho pródigo está olhando. Poxa, que não pode pegar ninguém não, né? Pode não, que depois de casar, isso aí. Pode beber? Também pode beber não, né? Pode não, pode fazer nada aqui não. Aqui pode fazer tudo, menos essas coisas. Ah, mas essas coisas que eu gosto de fazer. Porque o Satanás sabe. E aí muitas pessoas ficam olhando igual o filho pródigo. Aí parece que o pai está administrando mal a nossa vida. Não parece? Que ele não nos deixa fazer nada. Poxa, isso aqui é uma escravidão, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que a Bíblia manda você não fazer é porque é ruim para você. Tudo que a Bíblia manda você fazer é porque é bom para você. Você pode até ser ateu, ainda que eu não acredito em ateu, e Deus também não acredita em ateu. Diz que o ateu não acredita em Deus, Deus não acredita. Então eu estou empatado, não é verdade? Porque você põe um cara no avião caindo, não quero ver. Não acredito em ninguém. Ele fala, não sei nem onde o senhor está, mas pelo amor do senhor mesmo, põe a mão embaixo desse motor para esse negócio pousar. Aqui, ó, que não acredito. Deixa a situação ficar ruim. É ou não é? Então, olha só, ele está olhando lá, está olhando o que está acontecendo, aí deu uma vontade de ir lá, gente. O filho pródigo, poxa, ele falou, poxa, que a gente não pode fazer nada, lá fora que é bom, lá que é bom, lá pode tudo, liberdade, isso. Aí o filho chamou o pai e falou, pai, vou falar uma coisa para o senhor, dá a parte dos bens que me cabe. O pai falou, toma. Ele não tinha nada, porque só era dele depois que o pai morresse. Que história é essa? O que ele está querendo dizer, na verdade, é, o senhor está vivendo demais. Eu quero viver minha vida, o senhor está me atrapalhando. Eu sei tomar conta do meu nariz, eu sei. Você fica reclamando às vezes dos seus filhos, achar que eles sabem. Você faz a mesma coisa com Deus. Acha que sabe que manda no seu nariz. Por isso que às vezes eu falo com você, eu falo, Senhor, eu não sei de nada. Não sei de nada. Tudo eu tenho que perguntar ao Senhor. E tudo eu pergunto. Tudo. Se eu tenho uma coisa que eu faço, é tudo que eu vou fazer, eu falo com Deus. Senhor, é para fazer. Me dá um sinal aí, se o Senhor não tiver a fim de falar. Porque nem sempre Ele fala. Me dá um sinal assim. Às vezes as pessoas não perguntam, porque tem medo de orar. Tem gente que acha até que não sabe. Quantas pessoas aqui, sejam francas, ou aí fora, acham que não sabe orar, levanta a mão. Seja franco. Olha, tem umas pessoas aí. Sabe por que às vezes você pensa que não sabe? Porque tem uns caras que vêm na igreja orar e ora do jeito esquisito. Aí parece que você não sabe.
Já viu uns caras que vão orar, muda de voz? Ele chega assim para orar, recebe a oportunidade. Curve as vossas frontes. Tem gente que olha para o lado para ver o que é para curvar. É ou não é verdade? Parece que está dificultando o negócio. É ou não é verdade? Aí ele fala, fecha os seus olhos e vamos falar com o Eterno. Já começa a te dar um medo. Vou falar com o Eterno, vai que ele me leve para a eternidade. É ou não? Parece que os caras estão afim de perturbar. Não estou fazendo apologia à ignorância não, mas pelo amor de Deus. Aí eles fazem assim, Senhor, Alfa e Ômega, Pai das luzes e príncipe da eternidade. Estamos nesses conclaves reunidos pelos beneplácitos de sua vontade. Aí o pessoal fala, eu sei falar isso não, mano. Isso é que é oração, tá vendo? Isso é que é oração. Não é esse troço. Por isso que Deus não escuta. Eu não sei, nem sei nem o que é beneplácito, não sei. Então, querido, se o seu vocabulário é assim, fale assim. Mas orar também pode ser assim, ó. Olha só, ó. Senhor, vim falar com o Senhor em nome de Jesus umas coisas que o Senhor já sabe. Mas o Senhor mandou falar assim mesmo, não é verdade? Então eu vim falar, redundância, mas vou fazer o quê? O Senhor viu minha vida, como é que tá? Que é isso? Estou desempregado e pior, estudei não, o senhor sabe, né? Agora eu preciso de um emprego, arruma aí, poxa. Estou numa situação difícil, desempregado, Falar um pouquinho com o senhor aqui do meu casamento. Que é isso, hein, Jesus? Que mulher aquela que eu casei? Poxa, não sabia que tinha que falar com o senhor para casar, não. Poxa, peguei aquela lá, agora não pode largar não, né? Pois é. Veio o que dá para o senhor fazer, comigo, com ela, com os dois. Porque tá difícil, que é isso? Já que nós estamos falando de família, falar com o senhor também dos meus filhos. O senhor viu aqueles meninos? Acho que o mistura entre eu e ela deu certo não, é ou não? Esses meninos saíram terrível. Eu sei que o senhor está muito ocupado, vou falar rapidinho com o senhor, mas só aqui para desabafar, o senhor está sabendo que minha sogra vem morar aqui semana que vem? Isso é oração, velho. Orar é falar com Deus. Se o inimigo está tentando te enganar, se ele está criando uma estrutura para chamar a sua atenção, fale com o Pai. Ele sempre administrou sua vida e nunca falhou, não é agora que ele vai falhar. O inimigo não vai acabar com sua história. Posso ouvir um amém? Amém. Mas escute o que o Pai está falando. Mas esse menino ficou olhando lá para fora. E aí, meu filho, se misturar, ficar olhando. O pai deu. O que ele queria? A parte dos seus? Era isso que ele queria? Não, ele queria ir embora. Porque o que ele queria, o pai deu. E o texto diz que ele fica com o pai durante um período, tendo tudo o que ele pediu. Dá-me parte dos bens que o pai deu. Para que ele vai embora? Se o pai já deu. Querido, na presença de Deus, nós temos tudo o que precisamos para sermos felizes. Mas eu acho que por isso que compara a gente às vezes com peixe, o cristão. Porque o peixe tem no mar e no rio o suficiente para sobreviver, não tem? Por que ele não pode ver uma minhoca chacoalhando num anzol que quer morder? Pode ver uma minhoca aqui? Não precisa comer a minhoca, Deus já colocou tudo. Tem coisa de crente. Crente é um bicho muito doido, muito esquisito. Você olha para Elias, um dia ele está lá, fala, cai fogo do céu, mata de 50, 50, 100, 100. O cara é especialista no show pirotécnico, na verdade assim com Deus. Matou 450 homens de uma vez só. Os profetas de Baal. Ressuscitou o filho da viúva. Comeu comidinha trazida por corvo. Pasmem você.
Uma mulher ameaçou ele de morte. Ele correu. Escondeu numa caverna e falou: que isso, Jezabel é perigosíssima, quer me matar. O cara viveu maravilhas comigo. E agora escondendo numa caverna, com medo de uma mulher. Nossa, que mulher perigosa, do Comando Vermelho. Não, na verdade. Eu fico lendo a Bíblia, morro de rir. Fico pensando, esse Elias é um otário. Eu não é? Escondeu numa caverna, Deus já estava finzão de matar Jezabel. Era só falar fogo na Jeza. Eu, na verdade. E Jeza estava morta, virava churrasquinho. Não, mas ele se esconde numa caverna e fala assim: Senhor, eu quero morrer. Deus deve ter pensado: se está afim de morrer, volta lá. Jezabel te mata e eu terceirizo o serviço. É ou não é verdade? Eu fico olhando para a Bíblia e vejo o crente fazer cada coisa que me irrita. Me irrita! Eu não é? Porque o Satanás oferece. O Davi estava dando um rolezinho no palácio. Pôs do moço. Tal, quem está tomando banho? Batseba, aquela cavala. Eu não é verdade, porque a mulher feia não tenta ninguém. Eu não é verdade, que é a mulherão tomando banho. E olhou para Batseba e falou: que é isso, que mulher? Caraca, os hormônios dele aflorou, porque o hormônio não aceita Jesus. Eu não é verdade. O hormônio não se converte, e aí ele ficou doido. Querido, se ele ficou doido, ele é marido de todas as mulheres do Saul. Ele é marido da Abigail, mulher do falecido Nabal. Ele é marido da japonesinha Mical. Tem mulher pra caramba. É ou não é? Se ele ficou espertinho, vai lá e fala: traz as mulheres aí. Não, pegou a mulher dos outros. Por quê? Porque o Satanás, fazendo o seu olha, fica olhando para isso, conversa esse tipo de conversa. O menino quis dar um rolê lá fora, longe do pai. Falou: pai, eu vou embora, eu vou administrar minha vida, igualzinho muitos de nós. Muitas pessoas acabam cometendo o mesmo erro. Ele diz: eu quero ir embora, e ele vai, com a expectativa de ser um vencer. Um vencer? Ele está saindo para perder? Ele está saindo para... Só que não tem vitória longe do Pai. Longe do Pai não tem sucesso. Porque longe do Pai você pode até ganhar o mundo, mas você perde a salvação, a alma. Mas com o Pai você pode ganhar sem perder isso. Tem gente que acha que não pode ganhar o mundo. Claro que pode, meu filho. Hein? Se você não quiser, é outra coisa. Pastor, eu prefiro ficar sem nada e ganhar a salvação. Joia, eu prefiro pegar tudo e ganhar a salvação. Aqui que eu não quero. Que é isso? Esse dia o cara falou comigo, falou: pastor, o crente tem que ser pobre. Falei: tem? Ele falou: tem, pastor. Falei: tem que ser pobre. Ele falou: tem. Falei: você é crente? Ele falou: sou. Eu falei: presta atenção. Falei: você lê a Bíblia? Ele falou: eu leio. O Abraão era pobre? Ele falou: não, senhor. O Isaac, filho dele, era pobre? Também não. O Jacó era pobre? Também não. E Davi era pobre? Também não. O Jó era pobre? Também não. O Salomão era pobre? Também não. Eu falei: na minha vez eu tenho que me lascar. Os caras vieram aqui arrebentados na minha... Nossa, que é isso? Meu negócio é com Jesus, não é com São Francisco de Assis, não, meu filho. Isso aí é outra história. Então eu posso, é isso que eu quero que você... Esse garoto, ele vai embora achando que longe do Pai ele vai ter sucesso. Chegou lá achando que vai vencer. Saiu, gente, com camelo 2.0. América Express com limite. Só, sabe? iPhone 6. Sabe? O garoto saiu bonito na fotografia. Foi lá para fora. Lá para fora um negócio legal, mulherada, vucu, aquela coisa tudo, uísque. Bora, menina.
Só que foi perdendo tudo sem notar. Porque o Satanás tem uma anestesia que ele dá nas pessoas para não fazer as pessoas sentirem que estão perdendo. Elas vão entrando num buraco sem sentir. É ou não é verdade? Elas vão perdendo, sem sentir que estão perdendo. E o menino está lá. Isso. Quando de repente aí acaba tudo. Do nada. Aí as pessoas, pastor, minha vida acabou, pastor. Quando foi de repente, foi não, filho, anestesia. Você estava anestesiado, perdeu seu casamento, perdeu sua saúde, perdeu seu crédito, você perdeu tudo que você tinha na presença do Pai. Mas você quis dar uma voltinha lá fora, ficou sem nada. E o menino está lá, gente, sem mulher. Cadê a mulher agora? Está vendo mulher com ele? Nem eu. Amigo, também não tem mais nada. Porque presta atenção, lá fora no mundo, é uma palavra meio esquisita, no mundo, parece que nós não estamos no mundo, mas é um hábito nosso de dizer, lá fora, certo? Há um mundo de fantasia, de máscaras, lá não há felicidade, não, o que há é uma ilusão, é ou não é? Esses dias um garoto falou, pastor, o senhor já foi numa festa rave? Eu falei, eu nunca fui não sabe o que o senhor está perdendo. Eu falei, eu nunca fui não, mas eu tenho uma noção, eu gosto muito da letra das músicas. Aí falou, letra, eu falei, não é? 10 horas da noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, Acaba. Já viu as meninas? Eu nunca fui não, mas já vi saindo. Parece que passou a noite com Drácula. Chupado, com um zumbi. E otário sou eu que não vou. Aliás, eu quero ver, porque eu vou chegar velhinho e vou cantar as músicas da minha mocidade, quer seculares, quer gospel. Eu vou cantar, por exemplo, quando eu estiver velhinho, não posso ficar nem mais um minuto com você. A Dona Irã Barbosa. Ei, caramba, fossilizei agora. É ou não é verdade? Isso. Batista Odonte, Presbiteriano Rex, Assembleano Sauro. Essa turma da antiga, é ou não é? Mas eu também vou cantar, foi na cruz, onde um dia eu vi. Agora quero ver essa geração cantar, com 70 anos. Quando eu era garoto, eu ia nas festas, tocava o quê? A dentadura voa longe. Com 70 anos, não é verdade? E vem falar que o otário sou eu, rapaz, sai fora. O problema é a ilusão. O inimigo é um especialista em iludir. Esse é o problema. Ele pinta um quadro bonito. Ele descreve que há uma escravidão na casa do Pai. Não, a liberdade está aqui com Deus. Amém? Deus não mente, diz que Cristo veio para nos dar liberdade. Eu posso fazer tudo, meu filho, o que eu quiser. Posso fazer tudo. Mas eu pego e ponho aqui. O papai mandou fazer o quê? Esse dia um cara falou comigo, pastor, eu vou dar uma festa na minha casa, queria pedir uma opinião, senhor. Falei, pai, vai lá, meu filho. Eu vou dar uma festa lá em casa, tem uns parentes meus que não são crentes. Falei, certo. E aí, pastor, se eu não botar uma birita, eles não vão. Aí eu falei, não vão não, filho, não vão não. Então, pastor, olha a ideia que eu tive. Depois de 10h30, lá num cantinho, comprei 2 caixas de cerveja. E aí eles vão beber lá no cantinho, quietinho. Legal, né, pastor? Eu falei, bom isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele já fez festa na casa dele? Filho, já. Te chamou? Chamou. Até que horas ele não serviu bebida em sua homenagem? Ele diz, ele fez isso não, pastor. Eu falei, ele não te homenageou não. Mas você que homenageou. Ele falou, pastor, que pitei. O pastor, eles vão beber no inferno. Porque lá em casa eles não vão beber não.
Eu falei, querido, ele pode não ir para beber, mas o dia que ele tiver uma crise, ele sabe a casa que não negocia com pecado e que tem a presença de Deus. Você está entendendo? Eu tenho liberdade, meu filho. Que é isso? Sou livre, feliz pra caramba. Estou com cara de escravo. Nossa, que vida difícil. Que é isso, menino? Só que o cara está lá, o garoto perdeu tudinho. Perdeu tudinho, coitado. E lá quando ele estava sem mulher, sem amigo, arrumou um emprego. Olha que emprego bom. Cuidar de porco. Não se esqueça que Jesus está contando essa história para judeu. Era o ápice da humilhação. E presta atenção, ele não dava comida para o porco não. O cara que dava comida era um posto acima do dele. Porque o texto diz que quando ele queria comer a comida do porco, ele pediu o cara que dava, e o cara dizia não. Olha onde Jesus está mostrando que chega aquele que se afasta do Pai. Olha o nível de perdição que esse menino está, no caos. Ele não tem amigo, ele estava na miséria, disputando comida com um porco. Quem contou essa história foi Jesus, para ilustrar aqueles que se afastam dele. Essa história não é minha, foi Jesus que está narrando. Só que Jesus diz que nesse momento, no momento em que ele olha para o porco, olha para ele, olha para a situação que ele está, ele se lembra de quem? Ele lembra de quem? Do Pai. E caindo em si. A psicologia diz que não há queda maior do que aquele que cai em si mesmo. Naquele momento ele lembra do Pai, porque ele sabe que na presença do Pai ainda está tudo em ordem. Ele lembrou e disse: na casa do meu Pai, até o servo mais humilde tem pão para comer, e eu aqui pereço de fome. Olhe só, querido, a lembrança do Pai é algo tão forte nesse texto. Aliás, isso é o que acontece com todos aqueles que se desviam, com aqueles que se distanciam. Quando acontece alguma coisa, de quem nós lembramos? Do nosso Pai, do Senhor dos exércitos, que continua administrando tudo bem. Só que esse menino sabe que lembrar do Pai não vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua história é voltar para a presença do Pai. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu. Mas isso implica numa decisão muito intensa. Porque o pai poderia dizer para ele o quê? Não. Gastou tudo. Ah, gastou tudo. Agora quer voltar. Mas o menino reúne suas forças e fala: eu vou lá falar com meu pai, eu vou lá falar com meu pai, eu vou lá falar com meu pai. E ele, levantando-se, foi. Eu imagino o coração. É lógico que essa história é uma ilustração, mas o coração deste menino, das besteiras que fez, de onde ele está, de viver todo o caos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está aí o sistema, o governo com as suas propagandas a respeito do carnaval, jogando preservativo de helicóptero. Está aí o sistema. E sabe o que acontece? Eles estão andando na contramão, mas o volume de quem anda na contramão está sendo tão intenso, que está parecendo que quem está na contramão somos nós. É ou não é verdade?
As coisas estão tomando uma dimensão. Pare e pense nisso, que o intuito é nos afastar da presença do Pai, porque o diabo sabe muito bem. Por que essa história está sendo narrada? Me diz uma coisa, o pai dessa história quem é? Quem é? Deus. Deus tem um inimigo? Tem? Quem é o inimigo do pai? O diabo. Só que o diabo pode fazer alguma coisa com o pai? Pode? E qual é a melhor maneira de atingir um pai? Atingindo o seu? Mas o diabo pode atingir o filho? Pode? Não! Para atingir o filho, ele precisa tirar o filho da presença do pai. É isso que aconteceu aqui. Na presença do pai, querido, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo é poderoso. O diabo, sim. Mas não é mais poderoso que o nosso Deus, não. Tem gente que me procura e fala assim, pastor, o diabo fechou as portas. Eu falo, menino, pega a chave com Deus. Se o diabo fechar as portas, você fala com Deus, Senhor, ele fechou aí. Abre aí para mim, poxa. Deus fala, abre. Agora, você é macumbeiro, sei lá, talvez você esteja visitando aqui, aí no telão. Você é macumbeiro, lá da afro-brasileira, sei lá, não estou fazendo, não estou discriminando não. A hora que Deus fechar a porta para tu, vai lá falar com o Satanás. O Satanás, Deus bem fechou a porta. O Satanás vai falar, quem é que fechou? Foi Deus, eu vim falar aqui para ver se você abre aí para mim. A gente oferece um frango, farofa. Você abrir a porta, para abrir a porta que Deus... Não adianta nem matar um elefante que não dá para abrir, não é verdade? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quem é que está no controle da sua vida? Esse dia um cara falou comigo, pastor, sou economista e vou logo dando para o senhor a real. O Brasil vai enfrentar a maior crise de todos os tempos até hoje, nessa administração do PT. Falei, sério? Sério, pastor. Sabe? Esse negócio de Petrobras é apenas a ponta do iceberg. Já já vem o BNDES, e vem isso, vem aquilo. Falei, que é isso? Aí falou, estou falando, pastor, é a hora, não compra nada, não vende nada, segura que o caos. Falei, terrível isso, né? Aí falou, o senhor já pensou o que o senhor vai fazer? Eu falei, eu não vou participar. Aí falou assim, mas como assim? Eu falei, não. Eu falei, você está falando que o Brasil vai passar por uma grande crise, acredito. Agora, eu não vou participar dessa crise. Ele falou, o senhor não vai participar? Eu falei, não vou. Ele falou, mas o senhor não tem escolha. Eu falei, aí é que você se engana. Porque quem administra a minha vida não é PT nem PSDB. Quem administra a minha vida é o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Minha vida está na casa e na casa do Pai eu tenho a proteção. Então, menino, o melhor lugar para estar é na casa do Pai. O menino vem voltando, eu imagino ele voltando sofrido. Poxa, a pé o camelo vendi, o América está bloqueado. Poxa, as mulheres não tem nada, nem mulher feia sobrou. Esse dia um cara falou comigo, pastor, lá na igreja tem uns caras muito engraçados, eu moro num lugar pequeno, todo mundo se conhece. O cara falou, pastor, eu estou com dificuldade para andar na casa do pai. Eu falei, qual é a mulher? Sou um homem muito mulherengo. E eu conhecia a mulher que ele saía, só mulher ruim. Ele falou, sabe, pastor, não sei se o senhor sabe, mas eu sou muito mulherengo. Eu falei, querido, posso falar uma coisa para você? Com as mulheres que você anda saindo, você não é mulherengo não, você é o Ben 10. Você tem um Omnitrix, bateu, sai um monstro, bateu, sai um monstro.
4 braços. É ou não é verdade? Você está rindo? O cara vem usar argumento bobo para cima de mim, rapaz. Vai ouvir o que não quer. Hein? Às vezes é difícil voltar, reconhecer, tomar uma postura. Mas o filho vai. E quem é que está esperando no texto? Segundo texto. O pai, o texto indica que o pai estava assim na porta, ó, olhando, uma hora meu filho volta, uma hora ele volta, e de repente quem é que está vindo? O filho. Está lá, tem camelo? Tem não. Está com a roupinha rasgada, perdeu o tênisinho da Nike, voltou, mas é meu, está voltando. O pai nem espera o filho chegar, corre na direção dele, abraça e beija. O filho falou: pai, foi logo para o senhor aqui. Pequei, pai. O pai deve ter falado: você já fez, desde a hora que você estava saindo. Pois é, pai, perdi tudo, tudo. Não sou digno de ser chamado seu filho. O menino perdeu mais do que dinheiro nessa viagem. Ele perdeu a autossuficiência. Ele perdeu o narizinho em pé de achar que era o tal. É ou não é? Às vezes dá um pulinho lá fora por Satanás. Bater no você é bom. Você sentir a dor. É ou não é? É que eu não gosto de apanhar, então não vou. Eu falei isso hoje de manhã, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus disse assim: todo aquele que vier após mim faz o quê? Tome a sua, negue-se a si mesmo e tome a sua. E porque no final da cruz, você troca a sua cruz por uma coroa. Ou seja, quem não tem cruz, não tem coroa. Repita comigo: quem não tem cruz, não tem coroa. Tu tem que ter. Só que a Bíblia não diz que cruz tem que ser. Se é de ferro, se é de madeira, se é de isopor. Quem determina minha cruz sou eu. Minha cruz, ela é de isopor, compridinha assim, com a rodinha bem aqui na ponta, para facilitar a lombada. Porque, pastor, o senhor não pode pregar isso. Eu posso, porque Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e isso significa que Ele está a fim de aliviar a minha carga. Não sou eu que vou botar, meu irmão. É aqui, ó. Tá, tem negócio, vai pesar minha cruz? Não vou não. Esse dia minha mulher falou: empresta um dinheiro para o fulano. Foi: quem é? Você tem? Eu falei: eu não posso mentir, né? Não pergunta não, pois. Você tem ou não tem? Eu falei: eu tenho. Você vai emprestar? Eu falei: eu vou não. Por quê? Eu falei: porque ele não paga. Ah, mas eu falei: não vou emprestar. Ah, mas coitado dele. Eu falei: aí, sabe o que acontece? Se eu emprestar, você vai olhar e vai falar o quê? Coitado de mim. Aí vai transferir o coitado dele para mim. Eu empresto para ele, ele deixa de ser coitado e o coitado fica aí. Então você quer cruz pesada? Põe a peso na sua, menino. Eu não ponho na minha. E pronto. Minha mulher fala: você tem uma vida muito boa. Eu falei: glória a Deus, não fico com inveja não, miserável. Não, na verdade. Essa semana eu preguei na igreja só sobre não, falar não. Aprenda a falar não. A palavra mais perigosa desse mundo é a palavra sim. Você casou por quê? Porque falou ela. Olha a desgraça que você arrumou para a sua vida. Se você falasse não, não estava nesse rolo. Engraçado que eu falo essas coisas ruins, vocês riem. Oh, meu Deus do céu. Isso. Se o pessoal lá de fora estiver rindo desse jeito, o pessoal na rua vai achar que eles estão doidos. Mas olha só, o pai beijou o menino, chamou o menino e falou: menino, você não é criado nada, você é meu filho, dá um banho nesse garoto que ele está fedendo, põe uma roupinha nele, uma sandália no pezinho e um anelzinho no dedo, porque o meu filho voltou. Deu uma festa, matou um bichinho lá, que alguém tem que se lascar, quem se lascou foi o bezerro. Não, na verdade, morreu, que nem todo mundo pode se dar bem. Não, na verdade.
morreu o bezerro, e aquela festança danada. Quem é que está chegando em casa? Quem é que está chegando em casa? O irmão mais velho. Falou, que música é essa aí? O que está acontecendo em casa? O criado falou, seu irmão voltou. Acho que ele foi no Woodstock. Sexo, drogas e rock and roll. Gastou tudo, voltou sem nada, menino, sujo. Seu pai está dando uma festa porque ele voltou, matou até um bezerrinho. O irmão falou, não entro nessa festa, porque eu não concordo com essa festa. Deixa eu falar uma coisa contigo. Se você arrepender e voltar, Deus vai fazer uma festa. Quem tiver a fim de entrar, entra. Quem não tiver, fica do lado de fora. Tem gente que fica preocupado. Entra na minha festinha, entra na minha... Não quero saber. Eu não estou nem aí. Eu aprendi isso com Jesus. Viver minha vida. Minha cabeça é preparada para as coisas negativas. Às vezes eu estou pregando, tem gente que levanta e sai. O que a minha cabeça diz? Está tão bom que ele foi chamar mais gente. Não é verdade? Minha cabeça está preparada, pastor. Você está entendendo? Para essas coisas. Ué. O menino falou, não vou entrar. O irmão saiu para falar com ele? Saiu? Quem foi que saiu? O pai. O pai falou, seu irmão estava morto, reviveu. Está perdido, foi achado. E ele falou, ele não é meu irmão, ele é seu filho. Esse seu filho que gastou tudo com meretrizes, voltou. Eu sempre estive aqui, o senhor nunca me deu o cabritinho. O pai deve ter falado assim, ó menino, essa mulher que eles saíram não era nem prostituta, estava começando a carreira. Não, todas as acusações do irmão mais velho são reais, são plausíveis. O único problema é que o filho está voltando para a casa do pai. E na casa do pai tem perdão, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só que o menino não queria entrar. Não entra. E eu descubro com esse comportamento que ele é a dracma. Aqueles que se perderam dentro de casa, que se esqueceram do amor de Deus, da graça de Deus, da benevolência de Deus, do que Deus quer realizar. Essa é uma mensagem que é um alerta muito grande. Talvez muito mais para nós que estamos aqui, para não nos transformarmos neste mais velho, inflexível, intolerante, que não tem prazer na salvação daqueles que voltam. E também é um alerta para todos nós, que a nossa segurança está na presença do Pai. A nossa espiritualidade está na nossa decisão, porque o filho mais velho estava seguro, mas longe dos valores da casa. É isso que eu quero que você entenda. Coloque isso no seu coração hoje. Aprenda, sabe, que lá fora parece bonito, colorido, vocês vão para a faculdade, o professor de filosofia parece o cara, a professora de história parece, sabe, e parece que as coisas, e o cenário montado, e você que aprendeu a pensar, é uma cabeça pensante, começa a refletir, e será que é Deus? Como é que está? Cuidado, querido. O que vai pôr você na presença do Pai, não é o que você sabe em si, mas as suas experiências com Deus. Você tem que viver sua própria história com o Senhor, amá-lo, sentir e ver Deus trabalhando a teu respeito, ver o favor do Pai agindo sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Eu botei lá na igreja 2015, o ano do sobrenatural. Estamos vivendo um incrível, gente, sabe? Às vezes coisas pequenininhas, que é sobrenatural. Esse dia eu entrei num restaurante com minha mulher, um restaurante chique lá no Rio de Janeiro, comi, almocei eu e ela no domingo.
Almocei. Sabe por que eu falei almocei? É porque eu falei almocei, né? É que eu sou meio de interior. Aí eu almocei. Falei, ô garçom, querido, me traz a conta. Ele chegou e falou assim, pastor Cláudio, é uma cortesia da casa. Eu falei, vou pagar não? Falei, poxa, podia ter comido mais, não é verdade? Olhei para minha mulher e falei, ó, o sobrenatural aí, ó, 2015. Eu contei isso hoje de manhã, estava em Dallas há um mês atrás. Aí, o pastor me colocou numa creche econômica para voltar. Estava eu lá com minha mulher apertadinha assim no canto. Eu estava meio satisfeito que estava com a mulher. Quanto mais apertadinha, assim, menos espaço para ela fugir, melhor. Aí eu estava lá, falei, menino, nós dois aqui, que é isso? Tá. Aí a aeromoça da American Airlines falou assim, pastor Cláudio. Falei, lá, querido, o senhor gostaria de ir para a executiva? Tem mais espaço, tem uma cadeira sobrando para o senhor e para a sua esposa. Eu falei assim para minha mulher, vai viver o sobrenatural a minhas custas. Aí, gente, eu vou falar uma coisa que eu falei num evento de casais e já estou terminando. Com Deus a gente tira onda. Eu estou falando para tu. Estou tirando onda. Estou tirando onda. Não tiro muito em casa que a mulher não obedece, pastor. Não é verdade? Aliás, vou mandar o senhor dar uma prensa nele lá, ameaçar prendê-la para ver se ela melhora. Mas eu tenho visto o agir de Deus, o mover de Deus. E eu quero dizer para você, querido, não deixe o pai